E aí, gente, tudo bem? Sou o Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas e hoje estou trazendo mais uma entrevista para vocês. E hoje a entrevista é com mais um dos convidados super especiais que eu tenho trazido aqui no canal, né? Se você não viu a última entrevista que eu coloquei, o link vai estar aqui na descrição, tá? E hoje a nossa entrevista é com o advogado e professor Fernando Mazo. Olá, Pedro. Olá, boa tarde a todos. Uma satisfação poder participar do seu canal. Gostaria até de parabenizar pelas entrevistas, pelo seu trabalho, Pedro. Uma honra poder conversar, bater um papo aqui com toda a turma. É uma honra recebê-lo e muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigado, Pedro. Eu que agradeço. Estou à disposição aqui pelas perguntas, para o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Primeiro, para começar, fala um pouco de você, do seu trabalho, quem é você. Claro, com o maior prazer, Pedro. Bom, meu nome é Fernando Mazo, eu sou advogado há 20 anos, sou natural de Ribeirão Preto, formado em Ribeirão Preto e advogo em Ribeirão Preto. E além da advocacia, que eu sou apaixonado, poder saber, conhecer, estudar os direitos das pessoas, poder defender as pessoas, eu também sempre gostei muito, Pedro, da parte acadêmica, dos estudos. E quando eu saí da faculdade, eu senti esse vazio dos estudos, dos encontros com os professores, e eu nunca me conformei em abandonar a faculdade, a academia. E por isso que só a advocacia não estava me preenchendo. Por isso que eu, assim que saí da faculdade, eu procurei continuar os estudos de pós-graduação, mestrado, e seguir também, em paralelo, a carreira acadêmica, podendo compartilhar, porque a educação ela é transformadora, ela transforma a vida das pessoas. Então, eu me sinto, vamos falar, nessas duas profissões que eu sou apaixonado, tanto na advocacia, que eu posso colocar em prática os estudos no direito, mas também na academia, que eu posso, que é totalmente diferente, você compartilha, troca informações e aprendizado. Aprendo muito com os meus alunos. Então, essa, vamos falar, é a carreira que eu venho trilhando aí nesses 20 anos, com muita alegria, em poder participar e poder, vamos falar, ser um canal ali. É uma satisfação muito grande quando você consegue atender uma pessoa que está precisando, reivindicar por um direito, quando você consegue obter o reconhecimento daquele direito. Então, assim, se alguém aqui estiver assistindo e tiver essa mesma vontade, eu convido vocês a conhecerem o curso do Direito, que é muito importante. E uma coisa que eu esqueci de comentar no início, você é professor da PUC, não é isso? Na verdade, eu fiz a minha pós-graduação na PUC. Ah, okay. Eu fiz a minha pós-graduação durante 2 anos e meio lá na PUC, em São Paulo. E hoje eu já lecionei em Bebedouro, tá, numa faculdade municipal de Bebedouro, durante 3 anos. E hoje eu estou há 11 anos, praticamente, quase 11 anos, na Faculdade Estácio, que é uma faculdade também que começou com o Uniceb, era Unicoc, se transformou em Uniceb e hoje pertence ao Centro Universitário da Estácio, que é aqui em Ribeirão Preto. E por que o direito? Por que você escolheu fazer o direito? Sim, o direito, vamos imaginar, aquela dúvida que muitos aqui provavelmente estão passando, né? Aquela idade ali, terminando o ensino médio, qual carreira eu vou querer, né? Eu sempre, Pedro, gostei muito das humanas, vamos falar. Nunca fui, geralmente, advogado, não gosto das exatas, né? Matérias matemática, física, química, e também não tinha muito interesse vamos falar, nas matérias biológicas. Então, eu sempre gostei muito de história, sociologia, português, sempre fui muito para o lado das humanas, gosto de gente. Então, esse foi o primeiro requisito para eu pensar no direito. E aí o caminho ficou um pouco mais fácil. Para quem estiver pensando aí no que decidir, esse pode ser um bom começo. O que brilha o seu olho, né? Eu gosto de exatas, eu gosto... Provavelmente o teu cérebro ele funciona melhor ali em alguns comandos de exatas, de números, de cálculos, né? Mas no meu caso, realmente eu tenho essa aptidão e esse interesse. Quando eu lia um livro, quando eu
aprendi algo de história, eu ficava apaixonado de conhecer pessoas, de saber das histórias. Então, esse foi o primeiro, vamos falar, um incentivo. Não venho de uma família que tem profissionais na área de direito, foi algo que partiu realmente do coração mesmo, né? A oportunidade, eu comecei a querer, dentro das humanas, qual o ramo que eu poderia encaixar melhor naquilo que eu gostava. E aí, quando eu comecei a querer entender o leque de opções que a faculdade de Direito proporciona, aí eu não tive dúvida, porque sempre fui muito apaixonado e curioso em querer saber os direitos, né? Mesmo antes da faculdade, se eu tenho direito, de querer defender, de querer ser atuante como representante de sala, de querer representar as pessoas. Então, o direito ele tem muito isso. A advocacia tem muito isso, né? A procuração que você outorga a um advogado é um mandato. Você confere a ele o poder de te representar e de lutar por você, e no caso, por um direito. Então, é uma responsabilidade muito grande que eu encaro com muito prazer e muito carinho. E quais são as suas áreas de atuação no direito? Pedro, eu atuo na advocacia empresarial, direito empresarial, trabalho mais na parte relacionada à recuperação de empresas, que às vezes as pessoas não têm muita dimensão, né? A importância que é, por exemplo, o funcionamento de uma empresa. A gente vê aí, passa nas avenidas, vê empresas fechadas, isso gera desemprego, desestabilidade na família. Já tive a oportunidade de participar de empresas, dentro da empresa, verificar como é triste demissões em massa, como isso é muito triste, né? Então, eu trabalho nessa parte de empresas, de assessoria empresa, e a advocacia é importante falar, né? Quando se fala em advocacia, as pessoas sempre têm a mente de imaginar que a advocacia está ligada a processo, tudo é processo, e não é. Uma advocacia atual envolve muita parte consultiva, parte de consultoria. Então, a orientação no caminho, a orientação como fazer melhor, como você celebrar um contrato, como você se resguardar, como você não cair numa cilada. Então, tudo isso envolve uma parte consultiva que vem crescendo e vem crescendo cada vez mais. Então, a minha área é a área de direito empresarial, mas como eu disse, o direito ele é muito amplo, a advocacia também. Então, temos áreas desde a parte que envolve direito penal, direito administrativo, direito do consumidor, enfim, direitos de todos. Temos e ramos no direito, né? Leis, temos tantas leis que muitas pessoas deveriam conhecer, leis que tratam ali dos direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, dos idosos. Temos direito, não é favor. Então, se temos direito, temos que conhecê-los para poder buscar o exercício desse direito. Você também é professor. O que te levou a querer dar aulas? E como que você concilia as duas coisas, né? O direito e ser professor? É uma rotina que acaba sendo bastante pesada em alguns dias, né? Porque às vezes você está envolvido ali no dia a dia, no escritório, com aquela dinâmica, cliente, enfim, com prazos que às vezes temos que cumprir dentro de um processo. Então, às vezes você está totalmente envolvido ali na advocacia e de repente bate lá, às 7 horas eu tenho que dar aula. Então, você tem que se organizar para poder cumprir com outro compromisso também e virar a chave, né? Eu sempre costumo falar, agora, na hora que eu saio do escritório, eu tenho que estar preocupado agora de levar de uma maneira leve, né? De chegar com as atribuições, vamos falar, todo envolvido com os problemas que ficaram lá no escritório. Então, eu tenho que tentar virar a chave para poder fazer e passar uma aula bacana, uma aula gostosa, com descontração para os meus alunos. O que me levou a escolher também a docência é essa inquietude de querer aprender, de querer compartilhar ensinamentos, porque, como eu disse, aprendo muito dando aula. Porque para você dar aula, você tem que estudar, você tem que preparar. Assim como para você fazer as suas entrevistas, você tem que conhecer a pessoa com quem você vai entrevistar, qual que é a área dele. Então, existe toda uma preparação que antecede o simplesmente da aula.
quando você vai fazer, você tem que ter um cuidado com o aluno, de ver se teve alguma mudança na legislação, qual que é o posicionamento atual, para você poder compartilhar e agregar de alguma forma na vida daquela pessoa que está ali, às vezes tarde da noite, também a pessoa, às vezes muitos alunos, enfim, cada um trabalhando na sua atividade durante o dia, né? Os que estudam à noite, policial, que trabalha no banco, que trabalha na empresa. E ele teve também uma rotina pesada, muitas vezes ele está cansado, então tentar levar da melhor maneira, da maneira mais honesta, é o que nos move ali na docência. Que a docência, eu falo de coração, é uma profissão que eu faço com mais prazer do que pensando em questões de remuneração, que infelizmente em nosso país a educação ela não tem assim vamos falar, a retribuição que deveria ter, infelizmente. Mas mesmo assim eu sigo firme e forte, que é um prazer realmente poder lecionar e ter toda essa contrapartida que eu tenho com os meus alunos, com os professores, troca de experiência. Atuar como advogado te faz um professor melhor, já que assim você tem a oportunidade de levar para a sala de aula a prática diária do direito? Pedro, eu penso que as duas matérias, eu comento isso com minha esposa, eu comento isso até mesmo com os meus alunos. A advocacia, você ter o estudo teórico que você adquire na academia, que você adquire na docência, isso é um facilitador quando você vai atuar na advocacia. Às vezes você está ali no atendimento com o seu cliente e ele te faz uma pergunta de algo que você acabou de se atualizar para poder dar uma aula. Então, é um facilitador, sim, auxilia muito ter a parte doutrinária, ter essa bagagem acadêmica na minha profissão de advogado. E o inverso também é verdadeiro. Você poder dar aula, trazendo para os alunos casos práticos, eles adoram, para não ficar aquela aula monótona e maçante. Eles gostam muito, os alunos, isso eu posso falar de experiência própria, de professores que têm essa vivência prática, porque você deixa a aula, de certa forma, mais dinâmica. Você consegue trazer, olha, pessoal, antes de começar a aula, compartilhar com vocês um caso, lógico, sem citar nomes, sempre preocupando bastante em preservar as pessoas, mas você traz um caso trazendo a parte jurídica, e eles se interessam muito, porque quem está ali não quer simplesmente ficar sabendo e conhecendo um monte de regras frias. Ele está ali porque ele gosta de pessoas, ele escolheu a área das humanas. Então ele quer saber como que é esse direito no dia a dia, como que é essa atuação prática do advogado. Então eles gostam muito. Então eu falo que, desculpa, acabei batendo aqui, mas que um acaba complementando o outro, eu não tenho dúvida disso. Tá bom, Pedro? E como você avaliou a situação geral à justiça? Você proporia alguma mudança nesse sentido? Olha, a justiça, se nós pensarmos de 10 ou 15 anos atrás, a situação dela era muito pior. O processo era físico, intermináveis, duravam 10, 15 anos, né? Hoje, a parte da tecnologia, ela auxiliou e vem auxiliando bastante já a justiça. Existe hoje o CNJ para poder controlar os números da justiça, mas penso ainda, agora já numa visão um pouco mais crítica, que algumas decisões ainda elas precisam, e o novo teve uma mudança, as leis também, muitas delas vêm sendo atualizadas, tá? Mas em alguns aspectos, pelo volume, pela quantidade, tem muita coisa a melhorar. Não podemos achar que nós ainda estamos no melhor cenário, seja nas instalações, nos fóruns, seja na qualidade dos servidores públicos. Existe muita coisa a melhorar, mas nós já tivemos em situação muito pior. Então isso já falo com otimismo e pensando numa visão futurística, temos muito a melhorar ainda e eu espero que assim melhore com o passar do tempo, com os alunos cada vez melhores. Enfim, é assim que
esperamos que eles estudem, que sejam bons profissionais, porque representar uma pessoa é muito importante. Você influencia muito, você pode influenciar muito na vida de uma pessoa. Imagine só um processo de família que está se discutindo a guarda de um filho, que está se discutindo, são questões muito importantes e tem que ter muita responsabilidade. Então, assim, esperamos que os profissionais do direito, seja advogado, seja juiz, eles não esqueçam nunca de que eles estão representando pessoas. E por representar pessoas, eles têm que não perder a sensibilidade, não verificar pessoas como números, como querer julgar de qualquer forma. Então é isso que é a luta é essa, para que as decisões sejam num prazo, com uma duração razoável do processo, que elas sejam bem fundamentadas e que tenham a sensibilidade de que ali vai fazer diferença na vida de pessoas. O que você diria para as pessoas que hoje estão pensando em estudar o direito? Eu sou um pouco suspeito para falar, viu, Pedro? Porque eu sou apaixonado pelo direito. Não sei se eu sou a pessoa mais imparcial para falar sobre direito, porque eu sou apaixonado. Mas o que eu posso falar é que o direito é um ramo que oferece, primeiro, inúmeras oportunidades. Falamos aqui focado mais na advocacia e na docência, que é a minha matéria, é o meu ramo, né? Eu sou advogado e professor, mas o direito ele abre um leque de opções. A pessoa pode buscar a área pública, juiz, promotor de justiça, procurador e assim por diante. Pode procurar já a área, vamos falar, policial, delegados, investigadores. Tem inúmeros ramos no direito, né? Então, seja na área privada ou pública. Então, assim, e sem falar ainda, né? Eu conheço muitas pessoas, eu dou aula para engenheiro, para médico, e que não vão deixar as profissões. Eu dei aula já para um senhor de 65 anos que queria fazer direito por querer conhecer o direito, por querer saber quais os direitos. Então, tem muita pessoa, empresário, que quer fazer direito para conhecer o direito dele, para poder saber tomar as decisões dentro da empresa dele. Então, é um ramo que, até para aqueles que não irão atuar na área, digamos, jurídica propriamente dita, mas que de alguma forma vai servir. Ele vai ter noção de como são as instituições de um Estado, a organização do Estado. Se fala muito hoje, principalmente em redes sociais, né? Supremo, Congresso, e muitas pessoas às vezes nem sabem ou nem têm a dimensão de quais as funções, como que se deu, como funciona essa máquina. Um Estado democrático de direito, quais as lutas que antecederam para que as pessoas tivessem direitos reconhecidos, e muitos hoje nem se importam com esses direitos e acabam utilizando de discursos aí que não dá para entender. Direitos da mulher foi ali, suado, foi muita luta para conseguir. Os direitos dos trabalhadores, hoje nós temos uma justiça do trabalho, olha que coisa linda. Mas isso não surgiu do nada, né? Não foi um fenômeno que do nada nasceu. Vem de muitas lutas e conquistas. Então, para aqueles que buscam algo, vamos falar, para a própria vida, o direito é uma opção muito boa. Mas eu sou suspeito para falar, como eu disse antes. E para encerrar, quais são os seus sonhos para você e para o mundo daqui para frente? Pedro, o que a gente sempre sonha é para uma sociedade, que mundo eu quero viver, né? Então a gente sempre pensa num mundo com mais justiça, e principalmente justiça social, um mundo mais inclusivo, um mundo onde as pessoas possam se respeitar, um mundo com um trânsito menos violento. Eu sei que pode parecer um pouco utópico, mas eu acredito sim na evolução do ser humano, na evolução da sociedade. Então, que mundo eu gostaria de viver aí nos meus... eu tenho 45, já vou completar 45 anos, nos meus próximos anos de vida, numa sociedade mais justa, numa sociedade onde
Quem se dá bem não é aquele que quer levar vantagem, que quer praticar fraude, que quer numa sociedade mais justa e harmônica. E eu acho que é o que todo mundo busca, é o que nós aí como operadores do direito buscamos sempre. Então seria essa aí a minha satisfação de viver nesse mundo e nessa sociedade. Então, é isso. Quero de novo agradecer demais a sua presença. Muito obrigado. E de novo é uma honra tê-lo aqui. Se você quiser deixar uma mensagem final, o espaço é seu. Pedro, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra, uma satisfação muito grande participar do seu canal, ter esse bate-papo tão bacana contigo. E queria te parabenizar por tudo que você representa, por tudo que você é, por tudo que você influencia as pessoas, tá? Não tenho dúvida do sucesso que já é o seu canal. Eu fico muito feliz de te conhecer e muito honrado e orgulhoso de te conhecer, tá? E o recado que eu deixo para todos que assistem o seu canal, que continuem e que não desistam nunca, que lutem pelos seus sonhos e pelos seus direitos, ok? Um abraço a todos. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sabe o que tem que fazer, né? Deixa aí seu like, comenta aqui embaixo e, obviamente, se você tiver alguma pergunta e você queira direcionar ao nosso convidado, deixa aqui embaixo que eu dou um jeito de mandar para ele depois. Beleza? Pode ser, Fernando? Com certeza, vou estar sempre à disposição aqui, Pedro. Bom, então é isso. Um abraço, valeu, falou e fui. Um abraço. Tchau, tchau.